Olá, crianças, boa tarde. Nossa aula de hoje, História, ok? Lá na página 251 da apostila de vocês, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o modo de vida dos africanos, ok? Os povos africanos que habitavam na África, eles estavam organizados em inúmeros grupos. E esses grupos, eles tinham características físicas, idiomas, crenças religiosas distintas. Então, esse era dividido em grupos, ok? Entre os grupos, foram trazidos para o Brasil, que vieram aqui para o nosso país, estavam homens e mulheres e crianças de Angola, Benguele, Costa do Ouro, Costa da Mina e também de Congo. Nesse mapa da África aqui, ó, observem aí onde estão as flechinhas. Aqui eu tenho Gana, aqui eu tenho Angola, o Congo, Gana, né? Que a Costa do Ouro pertence aqui a Gana, agora, né? Atualmente, no mapa atual, pertence a Gana. E a Costa da Mina pertence a esse trajeto aqui, ó, tá vendo? Essa flechinha aqui, ó. Fica Gana, Togo, Benin e Nigéria. Então, aqui fica a Costa da Mina, tá? Olhem aqui. Muito bem. Quando os africanos de uma mesma família ou localidade, uma mesma localidade, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles eram separados, pois havia, sim, o temor de que eles se unissem e se revoltassem. Afinal, os senhores dos escravos não viam os africanos como seres humanos, mas como instrumentos de trabalho. Então, conforme eles iam chegando aqui no Brasil, eles eram separados. Aquelas pessoas da mesma comunidade, de uma mesma família, eles eram separados, para que não ocorresse uma revolta entre eles se unirem e se revoltarem, né? Porque para os senhores, aqueles que compravam eles eram vistos somente como um instrumento, né? Um instrumento para eles trabalharem, né? A obra de Rugendas mostra alguns escravizados com a identificação da nação, a qual pertenciam. Aqui nós temos, ó, olha as pinturas faciais deles, né? Cada cidade e reino africano tinha um tipo de pintura. Observe. Vamos no segundo quadro. Ó, de Congo, Benguela, Angola. Esse Benguela, ele está localizado em Angola. Vamos ver no mapa. Aqui nós temos um mapa da Angola. Olhem aí, ó, onde está Benguela lá, ó. Tá vendo a flechinha? Ele fica localizado aqui, ó. Então, eles vieram também dessa região aqui, né? Que Benguela, ela faz parte, Benguela, né? É Benguela. Ela faz parte de uma das 18 províncias, né? De Angola. E o que é província? Província, né? É uma divisão territorial, administrativa, política, né? Então, Benguela faz parte daqui, de Angola. Ao chegarem aqui no Brasil, colônia, os africanos eram batizados e ganhavam nomes católicos, né? Como João, José, Maria, né?
E no Brasil eles ainda eram identificados pelo local de origem deles, né? Angola, Cabinda, Costa da Mina, Moçambique, né? Então eles eram identificados assim. Depois de comprados, depois que os senhores compravam eles em mercados ou eles eram leiloados, né? Eles leiloavam os negros também. Depois que eles eram comprados, os escravizados eles eram destinados ao local de trabalho. Então, depois que o senhor comprava ele, enviava ele para onde ele ia trabalhar, né? E quando os primeiros africanos chegaram à colônia, eram os engenhos de açúcar que recebiam a maior parte desses escravizados. Aqui em cima, vocês podem ver que a gente fala do Congo, ó. Tá vendo aqui? Congo. Muito bem. E uma dessas tradições, né, que vieram, essa cultura que veio do Congo para cá, é a festa do Congado, né? A festa do Rei do Congado. Olha aí, nós temos uma imagem aqui, ó, de como essa festa é realizada, né? Cada estado tem a sua característica, sua maneira de fazer. Mas observe, essa aí é de uma festa lá de São Paulo, ó. A Congada, ela é conhecida também como Congado ou Congo, né? Que é uma manifestação cultural religiosa. É uma festa popular que originou no Brasil na metade do século XVII. E ela carrega elementos culturais africanos, né? Principalmente do povo de Angola e de Congo. E junto, elementos da Igreja Católica trazidos pelos portugueses, né? Então, aí tem uma mistura de cultura, né? É uma mistura das festas, né? Trazida pelos negros escravizados e pela religiosidade cristã, né? Da época, né? Então, essa é a Congada, ó. Ela ocorre em procissão, ou desfile, né? E é marcada por cantos, danças, teatros e também outros tipos de apresentações. E nessa Congada envolve entre 50 a 200 ou mais integrantes, né? Eles são divididos em grupos chamados Congada de cima e a Congada de baixo, né? A Congada de cima é composta por personagens que representam o rei, rainha, o cacique, os príncipes, os fidalgos e crianças que são chamadas de conguinhos. Então, essa é a parte de cima, né? A Congada de cima. Aí vem a parte de baixo, né? Que reúne o embaixador, o secretário e os guerreiros. E essa celebração da Congada, ela ocorre em meses diferentes, né? De acordo com a localidade do país, né? Então, dependendo da localidade, da região do nosso país, ela ocorre. E os estados que mais representam a Congada são Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná e São Paulo. No evento também eles louvam, né, São Benedito, Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário. Cada região do país apresenta característica específica, né, dessa Congada. Vocês viram na imagem que eu apresentei para vocês? Essa é uma Congada, né, lá de São Paulo, ó. Então, cada região do país tem a sua característica, ok? Aqui na página 252, vamos lá, acompanhe lá. Mesmo com todo esse processo, né, de imigração forçada, né, que eles vieram forçados para o Brasil, a venda, a imposição do trabalho escravo, os africanos eles encontravam forças, né, para resistir e se manter dos laços afetivos, os hábitos culturais e a religiosidade.
E uma dessas, vocês viram, é a festa do Congo, né? Ele foi... E esses hábitos, esses laços, né? Foi apoiado nessa dinâmica que os elementos africanos ajudaram a construir o Brasil. Então, foi através de toda essa dinâmica, todos esses laços, esses hábitos e essa cultura que eles trouxeram para o Brasil que ajudaram a construir o nosso país, né? Por muito tempo, os mais variados aspectos da cultura africana e dos afros brasileiros foram entendidos como inferiores ou não desejáveis. Então, por um bom tempo, essa cultura deles era assim discriminada. Mesmo com toda aquela resistência de assimilar a cultura negra, ela se popularizou, né, no Brasil atual. Então, com toda uma resistência, tudo ainda conseguiram, né? Ela ficou mais popular. E entre essas resistências, nós vamos falar um pouquinho da cabeleira. Vocês já viram aqueles cabelos Black Power, né? Então, ela é uma forma, esses cabelos, na década de 60 e 1970, ele ganhou um forte movimento, né? O movimento do Black Power, que era o poder do negro, né? Em inglês, que incentivava os negros a usar os cabelos naturais, né? E não aqueles cabelos lisos. Hoje em dia está voltando bastante o Black Power. Uma das formas de resistência ao orgulho da população negra e seus descendentes é por meio do trato diferenciado dos cabelos. Você já reparou nas propagandas e nas embalagens de produtos para cabelo? Quando o produto ele é destinado ao cabelo cacheado ou crespo, diz-se que ele é feito para domar os cabelos rebeldes ou com volumes. Então, quando você pega aqueles produtos para cabelo, quando você vai ler as instruções ali, ele diz que ele é para cabelos rebeldes ou cabelos com volume. Usadas essas propagandas, usadas dessa forma, elas parecem que há algo de errado com esse tipo de cabelo. Só que não tem nada de errado. Por exemplo, são outras formas de manifestar o orgulho pela história negra. É um processo muito importante ter o seu cabelo trançado, pois isso evoca questões da identidade da comunidade negra. Na África, por exemplo, os cabelos são especiais. O penteado adotado pelas moças informa a todos ao seu redor que elas são casadas, solteiras ou viúvas. Isso aqui é uma tradição deles. Então, dependendo do penteado das mulheres, você saberá, né? Lá eles sabem se ela é casada, se ela é solteira ou se ela é viúva. Por meio do penteado, é possível também saber a religião que a pessoa segue, o grupo que ela pertence, em qual região ela mora. Então, tudo isso aqui, lá na África, pelo penteado, você sabe se uma mulher é casada, se ela é solteira, qual tipo de religião a pessoa segue, qual a comunidade que ela pertence, né? Qual região que ela mora. Também há penteados diferentes, né, para outras ocasiões, né? Dessa forma, é clara a importância dos cabelos e dos penteados que carregam em si a própria história da pessoa e da comunidade que ela vive. Então, o Black Power, né, ele foi um movimento de resistência, né? E o cabelo, ele representa muito, né? Ele é uma tradição na África para representar, né? A identidade, né? Questões de identidade da comunidade negra. Muito bem. Aí vocês irão responder a página 253 e lá
na página também 254, ok? Um beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula.